arteiros, olá arteiras, aqui quem fala é a Dani do canal Danica Artes e desde já um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já tudo de bom pra vocês. Que Papai do Céu abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Por aqui está tudo bem, eu não sei como é que está por aí, mas eu espero que esteja tudo bem também. E se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Porque muitas vezes algo que está fora dos nossos planos, mas estando na vontade de Deus vai dar tudo certo, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, meus amores, vamos para mais um vídeo? E então, meus amores, eu já vou separar o meu material para o próximo trabalho, né? Que a cor escolhida pela minha cliente foi o cru. Escolheu o cru. Ela escolheu também o tabaco. Escolheu também o telha. E esse bege aqui. Vão ser essas 4 cores utilizadas no próximo trabalho que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, vamos para mais uma produção em crochê. Vou iniciar com o bege, tá, meus amores? A agulha é a 3,5, ó, 3,5 bem aqui, tá? E vou também precisar dessa tesoura, tá? Coisas básicas, meus amores. Para você iniciar o seu trabalho em crochê, você não precisa de muita coisa. Você precisa apenas ter o básico. O fio, uma agulha e uma tesoura para você estar cortando e ajudando nos arremates da sua peça, tá? Então, vamos para a produção de hoje. Vou começar aqui a produção de hoje com vocês, tá? Deixa eu ajeitar aqui meu banquinho. Gente, eu tô com um banquinho porque a cadeira que tava aqui era uma cadeira do meu filho. Porém, o computador dele, a gente já comprou o computador dele, né? O computador já chegou. E ele precisa da cadeira dele lá no computador dele, que é pra ele estudar. E também ele joga, né? Joga um videogamezinho. Então, ele precisa da cadeira dele lá. E o que que acontece? Eu fiquei sem a cadeira. A cadeira que eu usava, que não era minha, era do meu filho. Então, ele me emprestou por um tempo. Só que agora ele tá precisando da cadeira dele. E então, eu, em vez de ficar trazendo pra lá e pra cá essa cadeira, resolvi deixar logo só com ele lá. E assim que der, o mais rápido possível, eu vou tentar providenciar uma pra cá, pra mim, tá? Mas enquanto isso, não tem problema. Eu vou improvisando aqui com um banco de madeira. Eu tenho um banquinho alto e não é sempre que eu fico tecendo crochê aqui nessa mesa. Não é sempre que eu fico aqui. Eu fico um pouco ali na minha cama, eu fico um pouquinho aqui, lá no meu sofá, na sala, vendo uma televisão, fazendo crochê. E assim vai. Então, no momento, essa cadeira não é tão prioridade aqui, sabe? Pra falar a verdade, ela é uma prioridade, mas não é algo assim de suma urgência, né? Emergência. Então, por enquanto, eu vou me ajeitando por aqui, assim mesmo. E assim que for possível, eu compro a minha cadeira, tá? Meu marido já está até vendo isso, só que é assim. A gente primeiro tem que quitar uma dívida para poder fazer outra, né? Então, vamos ver o que pagar primeiro a conta que nós estamos devendo, que é a prioridade. Para nós podermos ter crédito novamente, nós temos que pagar o que devemos, né? Para depois a gente comprar uma cadeira. Meus amores, essa produção aqui é uma produção meio grandinha. Então, eu vou levar um tempo pra estar confeccionando ela. Mas eu quero vir compartilhar com vocês as etapas dela, tá, meus amores? Então, entre a casa e o crochê, nós vamos seguindo aqui, tá? Vamos seguindo, vamos trabalhando. Meus amores, hoje o meu dia, eu vou ter que me dividir entre o crochê, a lavagem de roupa e fazer o meu almoço. Hoje, a prioridade são essas 3 atividades: fazer almoço, lavagem de roupa e fazer crochê. Porque eu tenho uma encomenda para entregar e eu sou aquela pessoa que gosta de estar com a encomenda pronta antes da data que o cliente ficou de vir buscar, né? Antes da data marcada para o cliente vir buscar, eu já gosto de estar com a encomenda pronta. E, na verdade, já gosto de estar fazendo outras coisas. Eu sempre gosto de estar adiantada.
E eu vou fazer um desabafo com vocês, meus amores. Aqui na minha cidade, as vendas do crochê caíram bastante. A minha produção caiu bastante, porque eu vendo aqui na minha cidade e vendo também nas cidades vizinhas. Só que as vendas caíram. E quando eu vendo para fora, os clientes pagam frete. E eu moro no estado do Pará. E eu não sei porque para cá pro norte o frete é caro. É um dos fretes mais caros. Isso se não for o mais caro, né? Isso se não for o frete mais caro. Então, quando as pessoas fazem a encomenda da peça, que eu passo os valores, às vezes a gente vai verificar o preço do frete. O preço do frete bate com a mercadoria. E às vezes até passa, fica muito mais caro. Então, as pessoas assim preferem comprar de um estado vizinho. Por exemplo, Minas Gerais compra de São Paulo. São Paulo compra de Minas Gerais, que sai bem mais barato o frete, entendeu? Para cá, pro norte, o frete fica caro. E quando a gente vai fazer o cálculo do trabalho com o frete, fica um absurdo de caro. Então, uma pessoa de São Paulo, para ela não vai compensar comprar de mim daqui do estado do Pará, porque vai sair bem mais caro para ela. Então, ela prefere comprar do estado vizinho, né, dos estados mais próximos a eles. Então, eu vendo na minha cidade e vendo aqui nas cidades vizinhas dentro do meu estado mesmo. Quando eu falo assim, vender para fora, eu tô me referindo a outro estado, tá? E eu vendo muito aqui dentro do meu estado mesmo, nas cidades próximas à minha cidade. Aqui dentro da minha cidade, eu faço a entrega ou o cliente vem fazer a retirada aqui na minha casa. E nas cidades vizinhas, eu tenho um rapaz que faz a entrega para mim. Né? As pessoas pagam uma pequena taxa de entrega. Junta tudo que tem que entregar, vai no mesmo dia e cada cliente paga a taxa de entrega para o entregador. Porém, quando é preciso pagar frete, por exemplo, sair daqui para São Paulo ou sair daqui para Minas Gerais uma encomenda, sai bem mais caro e as pessoas acabam não comprando. E eu super entendo essas pessoas, meus amores. Eu super entendo porque hoje as coisas estão muito caras, né? E a gente vai economizar naquilo que a gente pode, né? Eu tenho aqui no meu celular, eu tenho o aplicativo da Shein, eu tenho o aplicativo da Shopee e várias vezes eu tentei comprar mercadorias pela Shopee, pela Shein e o que acontece? A mercadoria tá num preço e quando eu jogo o meu CEP da minha cidade, a mercadoria dobra de valor e às vezes o frete está mais caro que a mercadoria, ou seja, o frete sai para cá mais caro que o produto. Então eu prefiro comprar em loja física aqui pertinho de mim, né? Aqui na minha cidade, que fica bem melhor para mim. Então assim, você que quer começar a trabalhar em crochê, começa com o básico. Não precisa você ter um estoque de fios para você começar. Começa com o básico. Compra um fio de barbante ou compra dois. Compra uma agulha, compra uma tesoura para você fazer ali os cortes dos seus fios, fazer o acabamento e começa. Só começa, porque se a gente for esperar a gente ter um estoque, ter um ateliê montado para a gente começar, fica bem mais difícil, porque essa não é a realidade de todo mundo. Eu falo por experiência própria, essa não é a realidade de todo mundo. Parabéns para aquelas pessoas que conseguem montar um ateliê antes de começar a vender, antes de começar a divulgar suas peças, né? Parabéns, vocês estão de parabéns, mas essa não é a realidade de todo brasileiro, não é a realidade de todo mundo. Cada um tem a sua realidade. Eu mesmo, quando eu comecei com bem pouquinho material. E isso meu esposo me dando suporte, porque eu já faço crochê desde os meus 9 anos de idade. Aprendi vendo a minha mãe fazer, eu aprendi a fazer crochê. Só que eu trabalhava roupa, né? Aquele fio bem mais fino. Depois de algum tempo que eu passei a trabalhar com os fios, os barbantes, né? Então, o que aconteceu? Com os fios mais grossos, no caso, né? Então, eu comecei com bem pouco. E as vendas eram bem pouquinhas mesmo, mas mesmo assim eu não desisti. No período que eu tive meus bebês, eu dei uma pausa, guardei meu material. Depois que meus bebês ficaram maiores, eu comecei de novo. E assim, como eu já falei, o meu marido me dando suporte. Ele comprava 2 rolos de fio para mim, comprava 3 rolos de fio. Eu fazia a encomenda, entregava para a cliente me pagava e desse dinheiro que a cliente me pagava, eu dividia esse dinheiro. Eu tirava uma parte para eu utilizar, né, em meu uso pessoal e a outra parte eu guardava para mim poder comprar fios novamente. Eu sei que hoje em dia tem crocheteiras que ganham seus 3 mil reais, seus 5 mil reais por mês só fazendo crochê, né?
Mas eu tenho que dizer para vocês que essa não é a realidade de todo mundo. Tem lugares que vende mais, tem lugares que vende menos. Tem crocheteiras que trabalham mais rápidos, né? Consegue ser bem ágil ali no crochê, consegue confeccionar mais peças em menos tempo. Tem aquelas que crochetam mais devagar e tem aquelas como eu, né, que não fazem só crochê, que fazem também outras coisas. Meus amores, eu já trabalhei com muitas coisas. Eu já vendi crochê, eu já vendi lanche, eu já trabalhei em fruteira, vendendo frutas, legumes e verduras. Eu já trabalhei vendendo Avon, vendendo catálogo Hermes. Eu nem sei nem se ainda existem esses catálogos, mas eu já trabalhei vendendo esses catálogos. E detalhe, quando eu vendia Avon e Hermes, eu tinha 12 anos de idade. Eu e uma amiga, a gente vendia junto. Como nós éramos menores de idade, a mãe dela fez o cadastro, pegava os catálogos e nós vendíamos. Aí no dia de fazer os pedidos, a gente preenchia os pedidos tudinho e quando a caixa chegava, a gente dividia as mercadorias dos meus clientes, as mercadorias dos clientes dela, a gente pegava o pagamento dos clientes, a gente tirava o nosso, cada um tirava a sua parte, depois nós juntávamos tudo de novo para poder pagar o boleto. Então, desde os meus 12 anos que eu trabalho com vendas, né? Então, eu tenho um pouco de noção que nem sempre as vendas vão estar 100%. Vai ter aqueles momentos de queda, vai ter aqueles momentos que as vendas vão cair, mas o importante é não desistir. Não desistir nunca, desistir não é opção. Uma pausa agora, meus amores, para o almoço. Eu vou almoçar agora. Depois do almoço, eu vou tirar a roupa que está na máquina. Vou dar um grauzinho aqui na minha cozinha. Vou descansar um pouquinho do meu almoço, que já vou voltar para o meu trabalho em crochê. Então, meus amores, trabalho concluído, todo finalizado, já fiz todos os acabamentos e agora eu vou passar para vocês peso e medida de quanto ficou medindo esse trabalho e quanto ficou pesando esse trabalho. Eu particularmente amei, a minha cliente pediu essa combinação de cores e depois que o trabalho foi pegando forma, eu achei que ficou muito linda essa combinação, ficou perfeita, tá? Então, vamos lá, meus amores, para peso e medida desse trabalho. Já peguei aqui minha balança e vou pesar juntamente com vocês. Vou tentar posicionar essa câmera aqui desse celular numa posição boa para vocês estarem vendo a pesagem do nosso trabalho, tá? Tentar colocar vocês aqui. Segura aí, menina, não vão cair, pelo amor de Deus. Se segurem aí. Vou colocar esse caderninho aqui para ficar mais largo a nossa base. Aí, vou zerar a balança. Vou pegar aqui o nosso tapete. Vou colocar aqui. Estão vendo aí, ó? 747 gramas ficou pesando o nosso tapete, tá, meus amores? E essa mesinha é muito pequena, não vai ter como eu medir aqui. Eu vou colocar ela no chão e vou estar medindo no chão. Porém, eu acho que não vai ter como eu filmar aqui no chão pra vocês, porque eu tô sozinha aqui e não tem quem segure a câmera pra mim, tá? Vou tirar as medidas aqui e vou já passar pra vocês a medida. Estão vendo aí direitinho? 747 gramas. Gente, pelo tamanho dela tá um peso maravilhoso, não tá pesado, tá? Então, vamos lá para o comprimento. Meus amores, a nossa passadeira ficou com 1,40 m de comprimento. Eu espero que esteja dando para vocês verem aí direitinho. Eu vou aproximar a câmera da passadeira para vocês verem direitinho, tá? Ficou 1,40 m de comprimento, de um ponto, de um bico ao outro bico do outro lado, tá, meus amores? Ó. Gente, eu achei que ficou super combinando essa cor que a cliente escolheu. 1,40 m, tá, gente? Eu não conto o picô
porque geralmente o picôzinho é um detalhe, então eu não conto ele como centímetros em metragem no nosso trabalho, tá? Porque pra mim o picô ele faz parte do bico, então eu não conto como centímetro, tá? E às vezes quando a gente lava, né, a nossa peça, ela dá uma encolhidinha, né? Então eu botei aqui 1,40 m, tá? Ó, 1,40 m. E o outro centímetro ali eu botei abaixo do picô, tá vendo? Vocês estão vendo? E assim ficou o nosso trabalho, meus amores. Eu particularmente amei essa combinação. Pra mim ficou maravilhosa, ficou linda, super combinou. E foi os tons que a minha cliente escolheu. Ela queria esses tons, tá? Esses tons assim com marrom, né? Tons terrosos, eu acho que diz. Então eu utilizei todos os fios. Eu utilizei todos os fios Euro-Roma, tá? Utilizei o bege. Esse aqui do meio é o bege. Utilizei o telha. E utilizei o tabaco. Coloquei mais 2 carreiras de bege. Utilizei o cru. E fiz o bico lá com o tabaco e com o cru, tá? Corrigindo aqui um detalhe, meus amores. Na hora que eu fui falar pra vocês sobre as marcas dos fios, eu dei uma confundida aqui, tá? Esse telha, esse aqui que é o telha, ele não é da Euro-Roma. Esse telha é o Apollo, tá? O Apollo da Círculo. Esse telha aqui é o Apollo. Os outros, o bege, o tabaco, o cru, todos são Euro-Roma. Só o telha, esse aqui, ó, essa cor aqui, só o telha, que é o Apollo da Círculo, tá? E eu fiz todos eles com numeração 6. Então, vamos ver com quanto ela ficou de largura. Passei pra vocês aqui o comprimento, mostrei o peso pra vocês. E agora vou estar mostrando pra vocês a largura dela, né? Que faltou eu medir a largura. Tô mostrando só o comprimento, mas a largura ainda não mostrei. Então, vamos lá pra largura dessa passadeira, tá? Posicionar vocês aqui. Não vão cair, por favor. Se segurem aí, mulher. Quem tem labirintite, fecha o olho na hora que a câmera estiver tremendo. Ficou com 41 centímetros. Ó. 41 centímetros. Tá ali no 42, mas eu vou dar um descontinho de 1 centímetro pelo picô e pelo fato que eu falei pra vocês, né? Que às vezes a gente lava o nosso crochê e ele dá uma encolhida. Então a gente dá sempre um descontinho ali, né? Por exemplo, se deu 50 centímetros, então a gente fala que deu 49 centímetros ou 48. Já tendo uma base de mais ou menos de quantos centímetros ele vai encolher, né? Então, pra mim aqui, ó, ficou com 41 centímetros. Tá marcando aqui no 42, mas eu coloco 41 centímetros, tá? Então, ficou com 1,40 de comprimento e 41 centímetros de largura a nossa passadeira, meus amores. Opa, meu pé aparecendo ali. Então, meus amores, assim ficou o nosso trabalho. Vou tentar filmar mais de perto pra vocês. Deixa eu acender essa luz pra ver se fica melhor. Gente, eu acho que nem mudou tanto. O meu quarto, ele é pequeno, meus amores. Ele é um quarto pequeno. E eu tento dividir aqui entre o meu quarto, ele é um espaço pequeno, ele não é grande. Então, eu não tenho muito espaço para estar colocando as peças expostas no chão. E lá na minha sala, a lajota da sala é marrom. É um tom de marrom amadeirado. Então, não ia destacar muito aqui o nosso trabalho. Então, eu preferi colocar aqui no meu quarto, que a lajota é clara, né? O piso é claro, então dá uma destacada. E na minha mesa ali não cabe, gente. Na minha mesa não cabe. A minha mesa ela só tem 1 metrinho e nem, não cabe lá, tá? E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Que o Papai do Céu abençoe grandiosamente cada um de vocês. Sejam todos abençoados. Fiquem todos com Deus. Quem não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, vem fazer parte desse canal, vem fazer essa família crescer, vem nos ajudar, tá? Curte, comenta esse vídeo. E quem já é inscrito aqui, muito obrigado pelo apoio de sempre de vocês, que o Papai do Céu abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. E sejam todos abençoados em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Beijo!